Enquanto isso, os irmãos vão encontrando a passagem do texto sagrado na carta de Tiago, capítulo ainda de número 1, versículo 19 a 27. Hoje nós vamos andar um pouquinho a mais no texto, para não ficar muito demorado. Vamos até o versículo 27. Quem encontrou esse texto, diga amém. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E amém. Bom, queridos, nós estamos aqui hoje com um chamamento de atenção muito importante do irmão Tiago. Ele inicia sua passagem nesse texto de hoje dizendo: saibam uma coisa, meus irmãos. Tiago de fato está nos desafiando, nos confrontando, nos buscando com mais atenção. Se durante todo o período da sua ministração, do seu texto, conforme nós falamos, alguns estudiosos do passado acharam que era uma epístola de palha, porque Tiago não dava muitas informações teológicas, é que Tiago de fato não está mesmo preocupado em transmitir ou ensinar qualquer doutrina. Ele está querendo saber o que é que nós estamos fazendo com a doutrina que nós já conhecemos, com a que nós já temos informações suficientes para uma vida cristã pautada na palavra de Deus. Mas hoje ele está de certa forma nos falando que tem uma coisa importante a mais a dizer. Está dizendo que o ponto culminante da sua mensagem está chegando. E ele diz assim: olha, fiquem atentos para uma coisa, fiquem muito atentos, porque eu tenho uma coisa muito importante para dizer. E é claro, ele não sai do seu contexto, ele não sai do seu tema, o assunto dele é a vida cristã na prática. Ele quer saber o que nós estamos fazendo com a nossa vida, que nós chamamos de cristã, vida com Deus, de intimidade com Deus. Então nós hoje vamos seguir dentro do texto, e eu disse, estou andando um pouquinho mais à frente hoje, para não ficar muito prolongado. Nós vamos ver algumas coisas que dizem respeito à vida cristã. A primeira delas é que a vida cristã requer algumas coisas dos seus seguidores, algumas coisas relacionadas com o procedimento. Requer testemunho, compromisso. E nós vamos falar isso sobre o ouvir, o falar e o irar. A vida cristã está baseada na Escritura Sagrada. É a palavra de Deus. E para que nós tenhamos a palavra de Deus, nós precisamos
naturalmente nos despojar das impurezas e dar atenção e enxertar essa palavra no nosso homem interior para que ela produza o fruto necessário. E a vida cristã nos leva a uma religiosidade correta. Parece que muitas pessoas ficam perguntando assim: que religião é a verdadeira? Religião é um negócio assim que tem demais, né? Todo dia nascem muitas igrejas e todo mundo fala muito sobre religiões. Mas Tiago vai nos dizer hoje o que ele pensa sobre isso, o que ele fala sobre isso. Mas eu quero, voltando aqui, chamando a atenção dos irmãos para um detalhe. Ele começa dizendo sobre: irmãos, vocês precisam saber valorizar o ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. É interessante essa palavra pronto, porque o grego dessa palavra é taxi, que deu origem à palavra táxi, um transporte rápido. Quando alguém precisa sair rapidamente, chegar no lugar com pressa, ele não vai esperar um ônibus, não vai para a fila, não vai andar a pé, ele depressa, mais do que de rápido, me traz um táxi aí porque eu preciso chegar agora. Tiago então está dizendo: todas as vezes que você precisar ouvir, você pode pegar um táxi. Vai rápido, corra, se apresse. É muito importante você ouvir. Mas eu posso afirmar para vocês que um dos maiores problemas que existem na nossa sociedade hoje, talvez todos os conflitos conjugais que nós conheçamos, talvez todas as dificuldades profissionais, provavelmente todas as crises de relacionamento entre irmãos, provavelmente todos os conflitos familiares que existem, talvez todas as dificuldades de relacionamentos entre colegas, dentro de chefes, de trabalhadores, de empregados, estão exatamente num fator muito pequenininho. Ninguém gosta de ouvir. Ouvir é uma das coisas mais importantes. Afinal de contas, Deus foi tão prudente nesse aspecto que fez para nós 2 ouvidos e uma boca só. Com certeza ele estava dizendo: fale pouco e ouça muito. Pelo menos o dobro do que você fala, você tem que ouvir. Entretanto, nós gostamos muito mais de falar do que de ouvir. E ele está dizendo assim: olha, é preciso que você se preocupe em ouvir. Porque você já parou para pensar? Pense numa discussão. Eu costumo dizer, geralmente, entre os relacionamentos familiares, quando, por exemplo, uma pessoa está brigando, um casal está brigando, e aí, de repente, um dos dois começa a falar, e o outro fica lá, calado. E aí você pensa assim: ele está ouvindo tudo para poder entender o que está dizendo. Não, ele não está ouvindo nada. Ele está pensando na resposta. Aí chega a vez do outro, começa a falar, e aí ele também não está ouvindo, ele não quer saber o que está sendo dito. Ele está pensando logo no que vai dizer imediatamente. Porque a preocupação do ser humano é em falar e não de ouvir. Olha, escute bem uma coisa. A palavra mais usada na Escritura Sagrada, aqui se repete mais vezes, e eu posso dizer, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a palavra que Deus mais diz da sua própria boca é: ouve. Quantas vezes você ouviu dizer, leu dizendo: ouve, ó Israel. Dai ouvido. O Senhor Jesus muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu sei que Deus fala tantas vezes para nós, não fala? Eu sei que Deus está sempre falando aos nossos corações, mas às vezes nem Deus falando nós escutamos. Às vezes Deus fala conosco e nós queremos falar. Deus chamou a Jonas. Jonas, te levanta e diz: sim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Vai para a cidade de Nínive. Mas por que eu tenho que ir para Nínive? Lá aquela situação, ele queria falar mais, ele queria defender mais. Por que ele não fez como o menino Samuel? O menino Samuel, depois de ser orientado pelo sacerdote, diz: Samuel, fala, Senhor, teu servo ouve. Nós não gostamos de ouvir. Nós não gostamos de ouvir os nossos irmãos, não gostamos de ouvir os nossos pais. Não são poucos os jovens, eu fico imaginando quantos problemas seriam corrigidos, quantas dificuldades seriam superadas se o jovem ouvisse a voz do pai. Mas a coisa mais comum do mundo é assim: quando é uma criança, a criança tem o pai como herói. O filho é o mais forte do mundo, o pai é o mais poderoso do mundo, é o mais herói do mundo, tem a maior força do mundo. Meu pai é melhor do que isso, é melhor do que aquilo. Quando ele fica com 13, 14, 15 anos, ele começa a pensar: eu sou melhor do que meu pai, eu sei mais do que meu pai, eu sou mais inteligente do que meu pai, eu tenho mais força do que meu pai, eu sou mais ágil do que meu pai. Aí o pai está falando, ele diz: meu pai é careta, meu pai não está sabendo o que está dizendo. Meu pai, não, mas isso é coisa isso é antiquado, já passou da época. Meu pai ainda não
não sabe de nada do que está acontecendo. E aí então ele cai num colapso, ele entra numa decadência espiritual, moral, física, em todos os sentidos, porque ele não aprendeu a ouvir. Você quer sucesso na sua vida? Você quer prosperidade no seu caminho? Você quer aprender a desenvolver-se, a produzir, a ser um homem valorizado pela sociedade, a ser considerado um sábio? A Bíblia diz, pela voz do sábio, que um louco calado é mais inteligente do que um sábio um outro falando. Uma pessoa que pensa que é sábio falando. É melhor ser um louco, mas ficar em silêncio. Ele se passa por sábio, porque não falou nada. É inteligente. Geralmente o inteligente não sai contando coisa. Quem fala muito erra muito. Quem fala muito, antigamente as pessoas, né, antigamente eu ouvia, quando eu era criança, eu ouvia meus pais dizer assim: quem fala muito dá bom dia a jumento. Não sabe o que está dizendo. Não tem cuidado com o que vai, não sabe ouvir. Prefere falar do que ouvir. E o texto diz assim: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Para falar você pode ir a pé. Para falar você pode andar bem devagarinho. Para falar você não precisa de pressa. Você pode ouvir tudo primeiro. Às vezes eu fico, observe os textos de Jesus, quando as pessoas vão confrontá-lo, quando os homens vão dizer, Jesus não interrompe ninguém. Jesus escuta a pergunta com todo cuidado, procura entender o que está sendo questionado e depois ele dá a resposta certa na hora certa. Você seria muito bem sucedido nos seus diálogos com os seus amigos, com o seu chefe, com o seu empregado, se você até com um patrão dissesse assim: peraí, deixa eu ouvir o que fulano de tal tem a dizer. Porque às vezes a gente chega lá, ou o patrão, ou o pai, até o pai para o filho. Quantas vezes, às vezes o pai tem um conflito terrível com o filho, porque ele não sabe ouvir o filho. Ele acha que a voz, eu sou o pai, eu sou a autoridade, ele tem que ser submisso a mim, ele tem que me honrar, eu tenho que falar, e ele tem que escutar, e cala a boca que você não pode nem falar nada. Aí o filho fica lá. Mas também não obedece, mas também não aprende, também não cresce. Deixa ele falar, deixa ele contar a história dele. E você tem inteligência suficiente, você tem visão suficiente, você tem clareza de entendimento suficiente para depois desbaratar toda a conversa dele com uma pergunta só. Ele vai ficar assim, e aí, você vai fazer o que com ele? Ele vai ficar perdido, porque ele não tem a experiência que você tem, não viveu tanto que você viveu. E não é uma autoridade constituída por Deus na vida dele como você é. Então deixa ele falar, meu irmão, deixa ele contar o que ele quiser, deixa sua filha conversar o que ela falar, deixa sua filha falar com você, mãe, deixa seu filho falar com você, pai. E você precisa falar na hora certa, porque você precisa também aprender a ouvir antes de falar. Porque quando nós sabemos ouvir, nós erramos menos. Você quer ser sábio? Fale pouco. E aí então Tiago entra com esses 3 momentos no início, dizendo assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas isso é tão difícil, não é mesmo? Nós somos tão facilmente iráveis. Não pise nos meus calos, não diga uma palavra. Quando acontece uma coisa fora do nosso padrão, fora do nosso contexto, o que nós não gostaríamos que acontecesse, nós já partimos assim para toda a fúria. Quando Jesus disse assim: olha, você se lembra do mandamento que diz, não matarás? Aí, é claro, o judeu tinha essa informação na ponta da língua. Claro, me lembro perfeitamente. Pois eu te digo, se você se irá contra o seu irmão, e obviamente esse irá aí está, porque toda pessoa irada tem vontade de matar. Não matou porque pensou nas consequências. Não matou, não vai matar porque pensou na dificuldade que pode acontecer. Mas se tivesse condições de dizer, se eu pudesse, esganava, quebrava no meio, destruía, matava, esfolava. Quando você é roubado, quando você passa por qualquer coisa, o seu primeiro sentimento de ira leva você ao homicídio. Por isso Jesus falou, no seu coração você já matou. Porque é claro, você não consumou, você não foi lá, não esfaqueou o sujeito. Mas o seu coração, se eu pudesse esfolar ele, matar, cortar o pescoço, tirar o couro dele. Mas aí
Tiago diz assim: meu irmão, na hora de se irar, seja lento. Tenha paciência. Não vai de táxi para esse lugar não, que é muito rápido. Vai a pé mesmo. Vai para a parada e pega um ônibus. Pode ser que você venha se irar e até não pecar, porque a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Então pode ser que aconteça, mas você tem que ter paciência nesse quesito aí. Não vai correndo, não vai se afobando em simplesmente querer dizer as coisas e de repente já querer falar tudo, porque tem pessoas que quando você vai falar, ele já falou 10 palavras na frente. Não consegue amadurecer o diálogo. Não tem um diálogo, o diálogo é unilateral. Ele fala e você escuta. Se você levantar a mão assim: espera aí, deixa eu pegar. Não. Tem hora que eu fico pensando: será que ele tem 2 línguas? Tem 3, porque fala numa velocidade tremenda. Meu Deus, será que tem um rádio ligado aí dentro? Ou 2 rádios? Ou 3, não é possível. É muito rápido a forma que se fala. E aí então o texto diz assim: irmão, aprenda a ouvir. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do seu próximo, ouça a voz do seu cônjuge, ouça a voz do seu filho, ouça a voz do seu pai. Aprenda a ouvir, porque quem ouve bem, fala bem. Porque fala na hora certa e a palavra certa. Mas aí então Tiago acelera o seu argumento. E é claro que ele está dizendo assim: você quer ter uma vida cristã ideal? É o texto de hoje. Uma vida cristã ideal vai exigir que você seja comprometido no ouvir. Valorize ouvir. Se você quiser uma vida cristã ideal, você precisa esperar a sua vez de falar. E não se apressar em falar. Se você quiser uma vida cristã ideal, você precisa evitar a ira na sua vida. Mesmo que a coisa seja difícil, mesmo que a turbulência, que a agressão, que a ofensa seja avassaladora, você precisa manter o controle. Porque o que o texto sagrado deixa bem claro para nós é que difícil não é dominar muitos, difícil é dominar a si mesmo. O super-herói de hoje é que a televisão mostra, é um sujeito capaz de dominar 20 homens. É um sujeito que entra numa floresta e domina uma multidão e um exército sozinho. Mas no espiritual, na vida espiritual, à luz da Bíblia, o super-herói de hoje é aquele que consegue dominar a si mesmo. Consegue controlar seus impulsos, consegue frear a sua vontade, consegue dizer não para os seus desejos, consegue frear a sua língua inclusive, que é uma das coisas mais difíceis, segundo a Escritura Sagrada. Consegue frear todos os impulsos que vai te levando para a sua natureza carnal. Isto é um homem que pode ser chamado de um herói, porque ele vence a si mesmo. Seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira não traz justiça nenhuma. A ira do homem não produz a justiça divina. Ah, você foi injustiçado, você sofreu isso, você sofreu aquilo, alguém te ofendeu, alguém te agrediu, alguém te bateu, alguém te roubou. Você não vai resolver isso com ira. Ainda que a sua natureza peça, o texto diz: controle a sua ira, seja lento para se irar. E aí então ele entra no outro argumento, tão fundamental para a nossa vida cristã. Não existe, meus irmãos, cristianismo sem palavra de Deus. Não existe cristianismo, não existe vida cristã sem Bíblia. A palavra de Deus é a essência de tudo. É de onde todas as coisas nascem para o nosso crescimento espiritual. Mas essa palavra não pode ser apenas tratada de maneira leviana. Para o argumento de Tiago, nós vamos precisar tomar alguns passos para que a palavra tenha efeito na nossa vida. E a primeira delas é o seguinte: antes de pensar em palavra de Deus, você precisa se despojar da impureza. Porque, irmãos, não cabe um recipiente cheio, não cabe outra coisa. Você não tem como encher um jarro que já está cheio de areia, você chega lá e diz assim: agora eu vou encher de outro, eu vou encher de pedra.
Ou eu vou tirar a areia e vou enchê-lo de água ou de qualquer coisa. Você tem que tirar uma coisa. Você não pode colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como colocar dois corpos no mesmo lugar. É impossível. Por isso Tiago diz assim: você precisa esvaziar-se, despojar-se da sua velha natureza. E aí então eu vou me lembrar do Salmo 1. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se mantém no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Esse primeiro ponto do livro é: saia fora do problema, tire as impurezas da sua vida, arranque de você o mau comportamento, tire os maus amigos, as pessoas que estão te induzindo ao mal, as drogas, tire toda a impureza, tire tudo aquilo que está afastando você de Deus. Não se envolva com essas coisas, despoje-se disso tudo, porque isso não vai fazer bem para a sua vida. Está vazio agora? Está. Então agora tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Encha-se da palavra, enxergue a palavra na sua vida, no seu coração. Cheio da palavra, você é uma outra criatura, como árvore plantada ao ribeiro das águas. As folhas não caem, não murcham, o fruto chega na hora certa, e tudo que fizer dá certo, prospera, tem bem sucesso. Porque é isso que a Bíblia Sagrada está nos ensinando: esvaziar-se do mal e encher-nos da palavra. O texto diz uma palavra enxertada. Algumas versões, como na minha versão, por exemplo, diz implantada. Você pode imaginar o que o Senhor está querendo dizer? Não é uma coisa que você vai passar por aqui e deixar ela aqui, não. É uma coisa que vai ter que ficar arraigado aqui dentro. Talvez tenhamos que raciocinar como Davi: escondi a tua palavra no meu coração, a fim de não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus não me traz temor. Porque a palavra de Deus me faz enxergar a mim mesmo. Porque a palavra de Deus desperta o senso de responsabilidade na minha vida. Porque a palavra de Deus me mostra quem eu sou. Tiago usou a expressão, a figura do espelho. O espelho naquele contexto de Tiago não era tão nítido quanto é hoje. Mas imagine, você olha no espelho, você acha todos os seus defeitos. Você sabe como você está. Se o cabelo está assanhado, se a roupa está desarrumada, se a pintura ou a maquiagem está errada, se o cabelo está fora do lugar, alguma coisa. Você se olha no espelho porque você precisa, mas só que tem uma coisa: o espelho não conserta você. O espelho não muda a sua aparência. O espelho não conserta a sua maquiagem. O espelho não arruma o seu cabelo, e não arruma e não alinha a sua gravata. E eu vou dizer uma coisa para você: a palavra de Deus também não faz isso. Quem faz é você, dando razão a ela, dando atenção a ela e tornando-se praticante dela. Porque só ler a palavra de Deus não é suficiente. E aí então Tiago entra no segundo momento dizendo assim: é preciso que você se esvazie do pecado, esvazie-se da impureza, plante a palavra dentro do seu coração, mas essa palavra não fará efeito algum se você não colocar em prática. O mais famoso sermão que Jesus pregou, conhecido no mundo todo como o Sermão do Monte, Jesus inicia a sua introdução com bem-aventuranças. Feliz é o homem, feliz é aquele, o pobre de espírito, o humilde, e vai enfim. Mas Jesus desfecha o seu sermão com o seguinte argumento: se você ouviu essa palavra, tudo que eu preguei, e não praticou, ou não praticar, você não passa de um homem que construiu uma casa na areia. Sofreu as adversidades, caiu a chuva, soprou os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e ela foi à ruína. E é claro que eu estou invertendo a ordem só para você saber a importância onde eu quero chegar. Você quer ouvir essa palavra e praticar? Irmão, praticar é outra coisa. É aqui onde Tiago está apegado. O texto de Tiago não está preocupado em mostrar doutrina, não está querendo ensinar teologia para ninguém. Ele quer saber o que você está fazendo da sua vida cristã. Ele quer saber se você é praticante da palavra.
Jesus disse, então, se você é praticante, você é como alguém que construiu a casa na rocha. Sofre adversidade, sofre tempestade, sofre dificuldade, o rio transborda, mas não consegue abatê-la, porque ela está na rocha. Sabe o que está sendo mostrado para nós no texto? É que a adversidade é igual para todo mundo. Vento sopra em todas as casas, rio transborda em todos os lugares onde tem rio, e a tempestade vem com força sobre todos. A diferença não está na sorte nem na tempestade, a diferença está na maneira como você construiu a sua casa. Um crente que não aguenta provação, um crente que não aguenta turbulência, um crente que facilmente perde os ânimos e já começa a murmurar e a pedir para, Jesus, me leva, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que, meu Deus? O que foi que eu fiz? É um crente que não está arraigado, não está firmado sobre a rocha. Deixe o vento soprar, deixe o rio transbordar, se agarre com Deus, firmado na palavra, você vence. Não é possível, olha, o texto diz com clareza, você precisa enxertar essa palavra no homem interior. Engraçado que Paulo também fala sobre isso em Colossenses, dizendo o seguinte, habite em vós, é aquele texto bem conhecido de Colossenses 3 que eu gosto de citar, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro, e assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós, e sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E agora habite em vós, ricamente, a palavra de Cristo. Ele está dizendo, habite em vós, more dentro de você. Não é passar uma semana com ela, não é passar um dia com ela, não. Habite em vós, ricamente, abundantemente, a palavra de Cristo. Deixa ela morar dentro de você. E torna-te, pois, praticante da palavra e não apenas um ouvinte. Uma pessoa que gosta de ouvir a palavra, uma pessoa que aprecia a palavra, se pudesse, ouve todos os sermões que está em todas as internets, em todos os programas de televisão, viaja para todos os congressos, ouve todos os eminentes pregadores, elogia todos eles, mas nada disso coloca em prática na sua vida. Frequenta todas as doutrinas, assiste todos os estudos bíblicos, assiste todos os cultos de domingo, elogia, achou lindo, maravilhoso, mas não coloca em prática na sua vida. E ele está dizendo, se você ouvir isso aqui e não tomar, não praticar, você não fez absolutamente nada. Quer ser um ouvinte abençoado? Então persevere na palavra. Sendo praticante da palavra e não apenas ouvinte. Não seja apenas alguém que contempla, mas alguém que vive, alguém que põe em prática, alguém que anda com ela dia após dia. Tiago faz esse argumento dizendo, você quer uma vida cristã ideal? Então saiba que vai ser requerido de você valorizar o ouvir, esperar para falar e evitar a ira contra o seu próximo. Quer ser um crente ideal, uma vida cristã verdadeira, então você precisa desvencilhar-se das coisas que estão no mundo e enxertar dentro de você, no homem interior, a palavra santa de Deus e colocá-la em prática e não apenas ser um ouvinte, observador da palavra. E aí então você vai chegar no ponto que eu quero chegar. Agora eu tenho de fato uma religião. A religião tem um significado de uma organização ou um procedimento que me liga a Deus. O significado é de ligação mesmo. Parece que eu posso lembrar do Paulo falando aos Efésios. Nós estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto. Nós estávamos separados, mas Ele nos uniu. Nós fomos ligados um ao outro, por meio de Cristo. A palavra de religião, naturalmente, não é uma coisa que veio para ser a palavra-chave de todas as nossas ligações, porque Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Mas a religião é o instrumento usado pelo homem para poder colocar Cristo em evidência na vida das pessoas.
É o modo pelo qual eu observo, é onde eu recebo as minhas orientações, é onde recebo as doutrinas, é onde eu presto atenção no que me é ensinado, a fim de praticar essa comunhão com Deus. E aí a questão é o seguinte, é que religiões são muitas, estão surgindo no mundo inteiro. As perguntas das pessoas mais leigas é assim, de fato, qual é a religião verdadeira? Eu devo ser espírita, católico, macumbeiro, shintoísta, budista, qual é? Cristão, qual é a verdadeira religião? E aí Tiago então traz um seguinte argumento. Se você pensa, se você cuida, se você está imaginando que é religioso, sem refrear a sua língua, você está enganando a si mesmo. Ou, em outras palavras, Tiago está dizendo que você pode ser cheio de boas intenções, mas está errado. Porque boas intenções não quer dizer exatamente que você está certo. Você pode fazer coisas más com boas intenções. Tiago está dizendo, às vezes você chegou na igreja ou em algum contexto religioso, você pensou, você está muito certo de que está tudo certinho. Que você é o melhor de todos. Os fariseus pensavam isso. Eles achavam que era mais crente do que todo mundo, que era mais santo do que todo mundo, e que todo mundo estava errado. Tem religião aí no nosso contexto que diz que todas as outras vão para o inferno, só eles que vão para o céu. O mundo inteiro está errado, só ele que está certo. Agora Tiago traz uma outra orientação. Você pensa que é religioso? Então vamos começar por uma coisa muito significativa. Claro, Tiago vai voltar ao assunto da língua lá na frente. Hoje não é exatamente o veneno mortal que a língua pode se tornar. Mas ele quer dizer o seguinte, você precisa manter o controle. Por que eu resolvi ir até aqui? Por causa do nosso início da conversa. Por que eu resolvi chegar até esse versículo? Por causa do princípio. Seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago diz então que você pensa que é religioso, então, meu irmão, vamos conseguir controlar a sua fala. Vamos manter o domínio sobre ela, para você se tornar realmente um cristão com credibilidade e com respeito. Porque você já viu o tanto de falação que tem? Você já viu quantas faladeiras e quantos faladeiros? Você já viu quantas mentiras? Eu costumo dizer que tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Tem gente que não se satisfaz se não contar uma mentira. Ele se diverte, ele parece que faz parte, está no sangue dele. Ele tem que mentir para alguém. Outros não se contentam se não falar da vida de alguém. Se não achar defeito em alguém, porque é muito fácil achar defeito nas pessoas, difícil é achar virtude. Mas todos são terrivelmente capazes de achar defeitos em todas as pessoas. Eu sempre me lembro de uma coisa que eu ouvi de uma pessoa, uma mulher que visitava sua amiga. E toda vez que as duas chegavam lá na área de serviço, a amiga sempre falava mal da vizinha. Dizendo, essa vizinha é imunda, ela é porca. Você acredita que ela lava uma roupa ali, não sei como é que, não posso nem chamar de lavar. Ela molha a roupa no tanque e estende. A roupa imunda, suja, ela olha lá. Ela estende a roupa suja, com preguiça de lavar. A vizinha, a amiga que visitou aquela amiga, foi lá na área de serviço, botou água de sabão dentro de um balde e lavou a janela dela. Passou um tempo, ela falou assim, vem cá, vizinha, vem cá. Pois olha ali, não é que a danada da vizinha hoje lavou a roupa bem lavada? Mas não, filha, a roupa dela sempre esteve bem lavada. Suja era a sua janela. Parece que Jesus sabia disso quando falou assim, tira o argueiro, tira a trave do teu olho para depois conseguir enxergar o argueiro no olho do teu irmão. São falácias. É a capacidade que o ser humano tem de falar da vida alheia, de se meter com as outras pessoas, de julgar as outras pessoas,
de se meter com as outras pessoas. E aí o Tiago está dizendo assim, olha, mantenha o controle da sua língua. Você é religioso, você é crente. Irmão, então freia essa língua. Dá um tranco nela, domina ela. Deixa para falar na hora certa. Seja, pois, pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Mantenha o domínio. Vamos falar de religião? Vamos. Então vamos começar com a língua. Já freou? Já. Então vou dizer qual é a religião verdadeira. A religião verdadeira é quando você dá assistência aos órfãos e às viúvas. Tiago está falando de obras sociais. E é claro que Tiago não vai ficar só aqui. Ele vai falar mais na frente sobre o assunto. Mas ele quer chamar a atenção para um detalhe. Parece que algumas das nossas convicções cristãs, de muitos crentes, acham que tudo tem que ser voltado só para o espiritual. Há absurdos terríveis de alguém bater numa porta de um crente ou de uma certa, vamos dizer, uma instituição religiosa, pedindo ajuda, e o crente dizer, ainda bater no peito, meu filho, vai procurar, nós aqui só cuidamos de almas. Aqui o nosso assunto é só a salvação de alma. Quer arroz e feijão, vai pedir lá para o espírito, para o católico, seja lá quem for. É porque ele não entendeu que a religião tem que ser completa. Ele não entendeu que nós somos espírito, alma e corpo. E que Jesus cuida de todos os três. Que Jesus cuida de minha vida espiritual, cuida da minha alma, mas cuida também do meu corpo. Eu como todo dia porque o Senhor Jesus me alimenta. Ele disse, vocês podem observar os pássaros que não plantam, não cortam nada, não trabalham, mas comem todo dia porque Deus alimenta eles. E vocês valem mais do que eles. É Jesus que nos dá o alimento. Talvez essas pessoas não tenham observado no dia que os discípulos de Jesus estavam com ele, num momento de deserto, num lugar deserto, e os discípulos disseram, mestre, despede esse povo que eles estão com fome e precisam comer alguma coisa aí pelo caminho por onde vão. E Jesus disse, negativo, vocês vão aprender uma lição a partir de hoje, vocês vão aprender o cristianismo a partir de hoje, e vocês vão descobrir hoje que cristianismo não é só oração, jejum e fidelidade a Deus, não. Vocês vão aprender que quem tem que dar comida para eles são vocês. Dá-lhes vós mesmos de comer. Tiago está dizendo que se você quiser ser um verdadeiro religioso, um cristão de verdade, você tem que dar atenção sim para o seu próximo. Você tem que visitar sim os necessitados. Você tem que atender a necessidade de alguém que está precisando de comida, de roupa, de calçado, e não ficar apenas vivendo na sua regalia, no conforto, achando que ninguém precisa de nada e que você está muito bem. Cristianismo, religião verdadeira, vai um pouco além de dar glória a Deus com a mão levantada dentro de um templo. É bom dar glória a Deus. É bom perceber a presença de Deus. Mas Tiago quer saber como você é crente. Na segunda-feira. Não somente no templo, domingo à noite. Mas dia após dia. De segunda a domingo. Na rua que você mora. Na empresa que você trabalha. No ônibus que você pega. No carro que você anda. Por todos os lugares onde você vai. Na escola que você estuda. Ele lá quer saber também como você é crente. De que maneira você se porta? Se vale realmente arvorar para si o título de filho de Deus. Então, meus irmãos, querem saber qual é a verdadeira religião? Então você precisa observar as necessidades dos outros, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, e guardar-se incontaminado do mundo. Acho que Tiago resumiu. De fato, Tiago resumiu o cristianismo em duas coisas. Atender a necessidade social, necessidades físicas de alguém. E se manter puro. Se manter incontaminado. Se manter honesto. Se manter responsável com os padrões de vida moral. Se manter comprometido com a santidade cristã. Se manter responsável com o que você aprendeu na Escritura Sagrada.
É isso que Ele quer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que o Senhor Jesus quer no seu cristianismo, que todos nós aprendamos uma religião. E não precisa, irmãos, essa religião que Tiago está ensinando, não precisa ser essa coisa sensacionalista, não preciso fazer malabarismo nenhum, eu não preciso fazer as coisas se tornarem sensacionais, não. Eu só preciso viver o cristianismo. Eu só preciso mostrar para o meu próximo que eu estou preocupado com ele. Eu preciso fazer como o samaritano. Jesus contou a parábola do samaritano para esclarecer uma ideia muito negativa dos fariseus. O homem caído na beira do caminho era só um necessitado que precisava de socorro. Mas o religioso passou. Jesus não fez por acaso. Ele colocou a figura de um sacerdote para dizer: passou a religião, passou o sujeito que era de igreja, passou o cara que dizia que era santo, passou o sujeito que dizia que tinha Deus na sua vida, mas deixou o homem morrendo e foi para sua casa. Jesus pegou o diácono, o obreiro, pegou o levita, o cantador, o adorador, que canta com as mãos levantadas e empolga as multidões, dizendo: é preciso adorar o Senhor. Ele pegou esse sujeito e colocou também no caminho, viu o homem caído e deixou morrer. Por que ele está dizendo isso? Que essa religião não é válida. Uma religião que você prega o amor, uma religião que você levanta os braços para louvar, uma religião que você frequenta com certo puritanismo e reverência, mas não serve para atender a necessidade do seu irmão. Aí Jesus pega o samaritano, considerado escória da sociedade, desprezado pelos seus valores pessoais, observado como um sujeito negativo, talvez até estivesse descumprindo alguns dos rituais judaicos. Jesus pega esse pobre samaritano que ninguém gostava nele e que às vezes olhava para ele até com desprezo. Alguns judeus até cuspiam no chão quando viam ele. Mas Jesus pega o samaritano e coloca no caminho do sujeito caído e diz assim: e quando ele o viu, as suas entranhas se enterneceram por dentro, movido de íntima compaixão pelo seu próximo. Quer saber qual é a religião verdadeira? Pratique o amor. Quer saber qual é a vida cristã ideal? Então comece ouvindo muito, falando pouco. Comece sem ira, mas com mansidão, enxertando a palavra de Deus na sua vida. Despoje-se das impurezas, revista-se da pessoa de Cristo na sua vida, por meio da palavra, e pratique a palavra. Faça ela se tornar algo prático na sua vida. E aí então, controle a sua língua, atenda à necessidade do seu próximo e mantenha-se puro do pecado. E aí então você pode dizer: sou um homem religioso. A vida cristã não é apenas um corpo de doutrinas, mas de uma postura adequada diante de Deus. Como você acha que o Senhor espera da vida dos seus servos? Uma vida a ser avaliada pelo que dizem por palavras? Ou envolve atos? Qual a forma verdadeira de culto que agrada a Deus? A primeira manifestação de adoração sincera é a língua resfriada. Quantos santos fofoqueiros, quantas santas faladeiras. Mas olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu, tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu quero encerrar a reflexão de hoje fazendo um convite sempre corriqueiro, sempre de praxe. Entrega a tua vida para Jesus. Torna-te servo dele. Torna-te praticante da palavra.
e não apenas um ouvinte, observador, apreciador. Receba. Reconcilia-te com Ele. Entrega a tua vida para Ele de novo, se for o caso. E diz para Ele, eu andei errado, mas agora eu vou andar certo. Se você quer fazer isso, levante a sua mão e nós vamos orar juntos. Tem alguém para Jesus essa noite? Faça esse gesto assim com a mão, para que nós possamos orar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, que todos digam amém. A paz do Senhor para todos.